Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Saudamos a todos nesse sábado, e neste sábado nós, durante a semana, recapitulamos a nova lição, né? Está trazendo o livro de Êxodo, e nós queremos trazer histórias maravilhosas, né, que está contida nesse livro, e a nova lição, o livro de Êxodo. E ela está feita aí pelo Diff Moscala, que é professor de exegese e teologia do Antigo Testamento e diretor do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. E ele vem trazendo essa maravilhosa lição do livro de Êxodo. E nós queremos dar as mais cordiais boas-vindas a todos, né, aí vocês que estão em casa acompanhando. E eu quero trazer um trecho aqui que o autor do livro, ele nos traz como um texto de esperança, né? Que diz assim: que o Senhor, cheio de graça e de verdade, nos abençoe enquanto estudamos este livro essencial que nos relembra de como Ele deseja conduzir seu povo da escravidão à liberdade, da morte à vida e do deserto à Jerusalém celestial. Que maravilhosa visão, né? Dentro dessa lição. Para nós iniciarmos, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor possa estar aí nos esclarecendo as dúvidas. Oremos. Deus eterno, Deus de Moisés, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor, Deus que pleiteou por esses líderes, guiando-os para a salvação de povos, nós direcionamos a nossa oração neste momento para que o Senhor, ó Deus, venha trazer unção com o Teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos abrir os nossos olhos e ver com os olhos da fé o que o Senhor fez no passado, no presente e o que o Senhor fará no futuro. E que nós possamos nos firmar nessas promessas e nesses feitos que só o Senhor é digno de honra, de fazer
tudo aquilo que o ser humano não pode fazer. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito. Amém e amém. Muito bem, ditas essas palavras, nós vamos aqui para a parte de sábado, né? E o verso para memorizar que está em Êxodo, no capítulo 2, versículo de 23 a 25, que nos diz o seguinte: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Deus os ouviu o gemido deles e lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqui nós começamos com algo maravilhoso, né? Nós vemos aqui que os filhos de Israel gemiam por causa da opressão que existia ali, naquela escravidão dentro do Egito do povo hebreu, né? Que logo mais se tornaria o povo israelense, o povo de Israel. E eles clamavam de tantos gemidos, né? De tanto sofrer ali, aqueles danos, né? Morais e imorais que aconteciam ali dentro do Egito, né? Por conta de que o povo do Egito, o povo de Israel, ele chegou ali com mais ou menos 70 pessoas e de repente virou uma grande nação dentro do Egito, a qual os reis ali eles temiam, né? Aquele povo. Mas o que a gente pode observar é que o livro de Êxodo ele está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, ofuscadas, esquecidas, escravizadas, né, propriamente dito. E nós podemos encontrar aí esperança dentro disso aí, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus, né, ele também pode nos salvar. E nós olhamos para aquela história ali e a gente vê aí que foi lutas, né? Foi lutas. Em Êxodo a gente vê as batalhas essenciais e as injustiças que aconteceram ali durante aquele tempo ali com aquele povo, mas Deus batalhando por aquele povo ali, né? Então Jesus mesmo disse, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, né? E Deus trouxe ali a Moisés um tipo de Cristo libertador para aquela nação ali. A gente via ali as aflições, a gente via muitos registros bíblicos, né? De sofrimento, mas também a gente viu os registros bíblicos de intervenção de Deus a favor daquele povo ali, né? O seu favor divino em favor dos necessitados que precisavam da intervenção divina, porque há momentos na vida do ser humano que só a intervenção divina. Há momentos em uma nação que são a intervenção divina para trazer a libertação e a paz. E a história nos conta que Deus interviu divinamente ali diante daquele povo ali, né? Então, Deus toma a iniciativa de libertar Israel, que estava oprimida no meio do Egito, e essa libertação foi a partir da confiança do povo hebreu em Deus. A Bíblia diz que 430 anos o povo viveu escravo no Egito, né? E aquele povo em nenhum momento se esqueceu do seu Deus. E o seu Deus em nenhum momento se esqueceu do seu povo, né? Essas são as promessas maravilhosas. Então a gente aí no contexto aí, a gente acaba por entender, né, que aquele povo oprimido, né, foi um povo oprimido, mas ali no Êxodo trata das batalhas existenciais e é um livro que ele discorre sobre a redenção de Israel, lá em Êxodo no capítulo 6, vamos ver aqui no versículo 6. Rapidinho para nós entendermos melhor. 6, verso 6 diz assim. Aliás, estou em Gênesis aqui, vamos para Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 6, verso 6. Você pode acompanhar em casa conosco.
e vem dizendo o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da escravidão, da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A gente pode entender aí que esse versículo aí, ele está falando da redenção de Israel. Deus dizendo que vai dar a redenção, a salvação a Israel, né? O ato de Deus resgatar seu povo da escravidão não foi apenas um ato físico, foi um ato também espiritual, né? Porque estavam ali o povo de Deus, e a gente pode até se perguntar por que Deus estava com aquele povo, né? Mas ele não os libertava. Então é exatamente por causa disso, porque no panteão Egito havia mais de 2.000 deuses. Então o povo estava ali envolvido, envolto ali em volta, né, com esses deuses do Egito, com aquele povo que adorava aqueles deuses, né, e o povo de Israel estava ali, em circunstâncias difíceis. Por isso que eles tinham que ser também libertados espiritualmente, e Deus libertou não fisicamente só das dores da escravidão, mas também da escravidão espiritual. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículo 8, também vem nos trazendo o seguinte: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então aqui vem trazendo que o nosso Deus também, ele trouxe libertação, né? E essa libertação foi do aspecto visível histórico da redenção, né? Uma libertação do pecado e da opressão. Aquele povo que vivia oprimido e também envolto ali pelos pecados daquele povo ali ao redor, né? Então, também em Êxodo, no capítulo 12, verso 13, vem trazendo que o objetivo final dessa jornada em que o povo passou ali, né, ali naquele tempo ali no Egito, também foi uma jornada de transformação contínua relacional com Deus, né? Apesar de eles estarem arrodeados, assim como nos dias de hoje que nós estamos arrodeados do pecado, né, dos pecadores que não se arrependem do seu pecado, do ímpio, né, que comete as mais bárbares, os mais bárbaros pecados, tipo de pecado, de violência moral e imoral. Nós também estamos arrodeados hoje. Naquele tempo, o povo também estava arrodeado, mas eles estavam ali num processo de transformação. E mesmo assim não foram transformados totalmente. Ainda quando eles saíram do Egito, né, alguns carregaram ali aqueles pecados, né, dos egípcios, e alguns egípcios também que se converteram também foram com o povo de Israel, né, ali na libertação. E alguns deles todos eles tiveram que passar 40 anos ali no deserto, porque Deus queria libertá-los completamente, porque eles tinham saído do Egito, mas muitos deles, o Egito não tinha saído deles. Volta e meia eles estavam construindo um bezerro de ouro, estavam pedindo uma alimentação que só tinha lá no Egito, né? E ali clamando a Deus, muitos até clamando a Deus para voltar para o Egito, né? Veja só a situação. Mas em Êxodo 12:13 vem dizendo que o objetivo final da jornada era uma transformação completa, né? E a gente pode entender que em meio à adversidade e à escuridão, eles confiaram no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor hoje, e nós somos capazes de perceber a presença, o cuidado, o auxílio que ele teve com aquele povo ali. E o que mais importa na vida de um cristão é a presença do Senhor. Não devemos ir a nenhum lugar sem a presença do Senhor. Que a oração de cada um seja sempre: Senhor, não me deixe ir a nenhum lugar onde a tua presença não esteja comigo. Isso é o que mais importa, né? Então a presença de Deus esteve com eles ali enquanto Deus conduzia, mas a presença de Deus estava com cada um deles. E foi visto também na vida de Moisés. A gente vê também aqui que o povo de Deus no Egito,
né? O livro de Êxodo, ele descreve essa história de Israel no Egito de maneira bastante sombria. Bastante sombria. A gente percebe, né, diante da lição, o livro de Êxodo é chamado no hebraico de Shemot, que significa nomes, né? Esse título vem das primeiras palavras do livro. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram em Jacó no Egito, né? Lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1. O número dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó foram 70, né? A gente constata que foram 70, um pequeno número, mas que ao final da jornada eles já estavam em 600 mil só homens de pé, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? E aí a gente percebe o seguinte: qual a verdade crucial é apresentada nesse texto aí, né? Que no princípio o povo de Deus era pequeno, mas ele se tornou grande, grandioso ali dentro do Egito ali, né? Então o livro de Êxodo ele começa com esse lembrete da bênção de Deus, né? Quando o patriarca Jacó entrou lá no Egito, encontrando seu filho José, e ali o povo se estendeu, né? E os israelitas eram poucos, mas eles eram fortes, eram fecundos, mesmo na escravidão ali, na dor, eles se multiplicaram, e eles eram fortes nesse quesito, né? E encheu ali a terra deles ali. E enquanto eles saíram do Egito, eles puderam sentir a grandeza que era aquele povo ali. A gente também pode ver qual era a condição dos israelitas naquela época, né? Eram, assim, escravizados pelos egípcios e eles eram submetidos a trabalhos pesados, né? Trabalhos pesados que era inerente a ser humano algum, né? Eram trabalhos que eles viviam só para trabalhar e descansar. Eles não tinham lazer, né? Assim era o povo hebreu ali, né? E o povo de Deus no Egito ali, a gente vê em Êxodo 3:8, a gente pode ler rapidinho aqui também, em Êxodo no capítulo 3, verso 8, que eu também outrora já li, mas só para nós relembrarmos. Ele diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O que a gente pode perceber aqui? Que Deus visitou o seu povo escravizado. O povo estava escravizado, mas Deus visitou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Em Hebreus, em Êxodo no capítulo 13, versículo 14, a gente vê aí Deus triunfando, né? Deus tirando o povo ali de dentro do Egito. E Êxodo 25, verso 8, a gente vê Deus pedindo para construir o templo, né? E construir também o tabernáculo para guardar os 10 mandamentos. Então a gente vê ali a presença de Deus no tabernáculo, né? Deus presente diante do povo. Então, mesmo que as circunstâncias pareçam assim desesperadoras, né, para aquele povo ali, pareciam desesperadoras nas perspectivas humanas, Deus é soberano e salvou aquele povo. Deus é soberano em salvar pessoas. Deus é soberano em salvar pessoas das situações mais difíceis, né? Das encruzilhadas mais terríveis que o inimigo possa colocar o ser humano. Deus, ele é capaz de libertar. Aqui no contexto histórico também, embora os personagens e datas exatas do livro de Êxodo não sejam assim debatidas, né? Mas é importante que mesmo na escravidão, Israel nunca foi abandonado por Deus. Mesmo quando o imperador, o rei, era Amés, que está lá em Êxodo no capítulo 1, verso 8, que esse rei que não conheceu José, exatamente por isso, né? Porque os reis, o povo, com o passar das décadas, né? Das centenas, dos séculos, o povo se esqueceu de José. E esse rei Amés, ele não conheceu a José, né? Ele não conheceu a José. Ele viveu de 1570 a 1546 antes
antes de Cristo. E em Êxodo, no capítulo 1, verso 8, vamos ver o que foi que ele fez? Êxodo capítulo 1, verso 8, diz que esse rei fez o seguinte: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Depois dele veio o rei Amenolepe. Amenolepe, de acordo aqui com o Êxodo 1, de 12 a 14, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, Amenhotep, primeiro, aumentou a opressão do povo de Israel. Né? Aumentou a opressão do povo de Israel. E depois veio o rei Tutamés. Tutamés, já na época de Moisés, 1525 a 1512 a.C., né, a gente conta ao contrário, né, os datados aqui, porque o tempo vai diminuindo até Jesus nascer. Né? Então, de 1525 a 1512, mais ou menos 13 anos antes de Cristo, Tutomés decretou a morte dos bebês. E aí, esse foi um decreto terrível, né? Um decreto de morte ali. E Tutomés III, né, que era o filho desse faraó, ele, em Êxodo no capítulo 14, versículo 56, vamos também aqui galgar aqui pelo capítulo 14, no versículo 56, vamos ver o que Tutomés III fez, né? Então, Tutamés, o faraó de Êxodo 14, ele acabou por perseguir o povo. Foi aquele que ele perseguiu o povo lá, né, no Egito. Né? Disse o Senhor, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte a Pidhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Né? Então, esse rei, né, Tutamés III, foi aquele rei que perseguiu o povo ali, até o Mar Vermelho, onde o mar foi aberto e sucumbiu ali, né, o exército de Faraó. Quando o rei lá, Amés, Faraó, que ele não conheceu a José ali, ele decretou, aliás, o rei Tutamés declarou a morte dos bebês, né, Moisés foi colocado ali na água. Então, acredita-se que Hatshepsut, que foi a filha, a princesa que adotou Moisés, né? De acordo com Êxodo 2, no verso 9, não tem muitos detalhes históricos, né? Muitos detalhes permanecem desconhecidos, mas as revelações do caráter e do cuidado de Deus são nítidos no texto bíblico. Né? O importante é isso, que as atitudes e o caráter de Deus, elas são nítidos dentro disso aí. Aqui na parte de terça-feira a gente vê as parteiras hebreias. Quem são as parteiras hebreias? As parteiras hebreias, a gente percebe aqui que o nome delas era Sifrá e Puá. Sifrá e Puá, que significava bela e pura. Veja que dupla maravilhosa, né? Sifrá e Puá, né? A dupla com nomes maravilhosos aí.
Essas duas mulheres, elas eram parteiras. E elas foram um grande exemplo de caráter ali, porque o rei tinha decretado a morte dos bebês. Ele decretou às parteiras que todos os bebês egípcios elas fariam parto, mas todos os bebês homens que nascessem dos hebreus, era para elas exterminar, né? Era para levar à morte. Mas aí o que acontece? Essas parteiras, de acordo lá com o Êxodo capítulo 1, do versículo 15 a 21, diz que elas foram tementes a Deus. Elas foram tementes a Deus. E sendo tementes a Deus, elas se tornaram mulheres sábias, porque elas não atenderam o faraó. Temente a Deus quer dizer que elas respeitaram muito a Deus, o nome de Deus, quem era Deus. E quando a pessoa é temente a Deus, nós nos tornamos sábios, né, quando nós somos tementes a Deus. E essas mulheres, elas foram sábias porque elas temeram a Deus. Elas não traíram suas convicções, elas olharam e disseram: nós vamos cometer um pecado muito grande se nós matarmos essas crianças, né? E elas não obedeceram às ordens perversas. Então, essas mulheres, o nome delas faziam jus a elas, né? Sifrá e Puá, que significavam bela e pura, né? Então, ao longo da história, muitos tentaram justificar injustiças, alegando que estavam apenas cumprindo ordens, né? Assim como a gente vê na história, por exemplo, os subordinados a Hitler, que mataram milhões de judeus. E na hora dos julgamentos, os generais, os comandantes ali diziam: não, nós só cumprimos ordens, nós não tínhamos como não cumprir essas ordens. Mas ordens desse tipo, né, é bom fazer por onde não cumprir. Porque ao longo da história a gente viu pessoas tentando justificar, alegando apenas cumprir ordens, mas Sifrá e Puá, elas permaneceram firmes, né? Escolheram o que era certo, obedeceram ao Senhor. E hoje nós temos que escolher o que é certo, obedecer ao Senhor. O nascimento de Moisés. Veja só. O nascimento de Moisés mostra o cuidado de Deus ali, né, se revelando no nascimento de Moisés. Por quê? O nascimento de Moisés ocorreu em um período de grande perigo. Foi justamente no decreto do rei ali para que todos os bebês fossem mortos. Isso nos arremete até os dias de Cristo, quando ali o rei Herodes ele decretou as mortes do bebê para que Jesus não nascesse. Mas nós sabemos que Satanás está por trás de toda essa carnificina, né, dessa mortandade de crianças, para poder impedir que um Salvador viesse ali, né? Então, nesse ambiente de perigo, cada fase de sua trajetória ali foi essencial na preparação para a missão grandiosa que Moisés iria assumir. E aí começa ali no Êxodo, no capítulo 1, versículo 15 a 22, com o decreto de morte do rei. Depois, Êxodo 2, de 12 a 9, a gente vê o livramento de Moisés e a adoção, né? Moisés é colocado ali no rio, no cesto, e a princesa, a filha do faraó, ela acaba achando ele e acaba adotando, né? Depois, em Êxodo 2, no versículo 10, a gente vê ali Moisés já grande, já rapaz, já depois que descobriu que ele era hebreu, a rejeição dele à cultura egípcia, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 24, para nós entendermos melhor essa questão, vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 11, versículos 24 a 27, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés ele permanece firme, né?
ali naquele propósito, quando ele resolve abandonar a corte real do Egito e se tornar como um hebreu, escravo como um hebreu. E em Êxodo 3, versículo de 1 a 6, aí é o chamado de Moisés que todos nós já conhecemos. Diante de uma sarça ardente, né, a sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E Moisés passou muito tempo ali olhando ali, ele percebeu que o fogo não consumia a sarça. E aí Deus manda que ele se aproxime, tire os chinelos, porque o lugar era santo, né? Então ali Moisés se aproxima e ele recebe ali todas as ordens de Deus para que o povo fosse libertado, né? E ali Moisés pergunta qual é o nome de Deus, e Deus designa para ele: diga ao povo que eu sou, né? Diga ao povo que eu sou, o grande eu sou está te enviando. E também Moisés se achando não digno de falar pelo povo, né? Que ele tinha a língua presa, e aí Deus vai designar o seu irmão Arão para que pudesse ajudá-lo. E aí vem a libertação do povo. Moisés leva o povo atravessa o Mar Vermelho, e no deserto ele recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus. Um novo começo ali estava começando para Moisés e para aquele povo, um novo começo, uma nova era. Então a história do nascimento da vida de Moisés foi ambientada ali na poderosa 18ª dinastia, né, do Egito. Está repleta de emoção, de significados, entre escolhas ousadas, perigos inerentes, revoltas, reviravoltas surpreendentes também, e milagres. Principalmente milagres inesquecíveis foram acontecendo ali dentro daquela jornada, dentro ali das 10 pragas para libertar o povo, né, para pressionar o faraó a libertar o povo. Então tudo foi surpreendente ali dentro do contexto, mas também, não só ali, mas também para o futuro da humanidade ali. Na parte de quinta-feira, nós temos também aqui a mudança de planos, né? Algumas mudanças de planos. A gente pode perceber dentro da lição que nessas mudanças de planos houve alguns fatos ocorridos que rapidamente mudaram, né, toda a direção da vida de Moisés. E nós podemos tirar algumas lições dentro disso aí, né? Nós podemos aprender com a história, com o que Moisés ali foi vivido por ele, né, presenciado por ele. Por exemplo, quando Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, rejeitou a corte, rejeitou as benesses que a corte tinha para ele, né? Diferente do povo do seu povo que sofria. E Moisés saiu ali, né? E quando ele vê um egípcio maltratando ali, né, um hebreu, então Moisés ali, ele suja suas mãos, ele acaba tirando a vida daquele hebreu ali, e aí é onde começa, né, onde ele foge para o deserto, né? Então Moisés poderia ter sucumbido às atrações do Egito, aos prazeres da corte, suportar dificuldades ali, mas ele preferiu ser afligido com o povo ali, né? Os acontecimentos logo forçaram a tomar decisões. E o faraó foi informado que Moisés tinha cometido aquele crime, tinha fugido, e aí o rei se enfurece e manda caçar Moisés, né? Trazê-lo à prisão. Então, após ao assassinato, Moisés não teve escolha. A escolha que ele teve foi fugir. E nessa fuga, na trajetória de Moisés, ele passou 40 anos na corte e mais 40 anos no deserto, ali com Jefté, o seu sogro, né, futuro sogro, ali na terra de Midian. E ali Moisés foi exercitando a paciência, foi amadurecendo, né, para que depois ele pudesse voltar ali, né. Então os egípcios depois ficaram sabendo que Moisés tinha voltado, e aí começa essa jornada aí, né. Moisés, ele viveu 120 anos, e diz que a força de Moisés não se afastou dele durante esses 120 anos, né.
Então, como eu disse, a etapa dele pode ser dividida em 3 etapas, de 40 anos. Os primeiros 40 anos foi passado no Egito, os próximos 40 no palácio ali, os próximos 40 no deserto, em Midian, no povoado de Midian, na casa de Jetro, né? E os próximos 40 anos no deserto, quando o povo foi libertado ali, para que o povo pudesse ser ali lapidado, né? Esses 40 anos que foram muito importantes, né? Para que o povo fosse lapidado. E, posteriormente, o testemunho, né? Então, a gente percebe aqui, nessas mudanças de plano, que a vida de Moisés na corte egípcia prometia um futuro glorioso para ele aos olhos humanos. Assim como muitas coisas nesse mundo hoje, ela nos oferece muitas coisas gloriosas, né, aos olhos humanos, né? Um futuro glorioso, um presente. Mas, no entanto, Moisés ele optou por defender os israelitas, né, os israelenses. Ele precisou abandonar o Egito. Sua trajetória foi dividida nesses 3 espaços aí. Então, os últimos 40 anos da história de Moisés inclui aí do chamado inicial de Israel até para testemunhar, né, a um mundo que estava mergulhado na idolatria. Nós também somos chamados a testemunhar para esse mundo que está mergulhado na idolatria, né, dos deuses que se apresentam hoje, os deuses modernos, né, o Deus do sucesso, né, o Deus do dinheiro, o Deus da prostituição, o Deus aí os deuses, os ídolos que se tornam deuses para as pessoas, a nível de cantores, de atores, esportistas. Então as pessoas sempre estão políticos, né, estão sempre endeusando alguém, cometendo os mesmos erros que os egípcios cometiam ali, né? Então, para nós encerrarmos, há uma boa notícia, né? E a boa notícia em tudo é que, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou. Deus foi triunfante, né? Deus foi triunfante. Ele usou pessoas fiéis para frustrar os planos do inimigo. Os planos do inimigo foram totalmente frustrados. Nós sabemos que nós vivemos no território do inimigo. Ele tenta a cada dia nos arrastar, nos derrubar, né? Fazer com que nós sejamos idólatras, adoremos outros deuses. Até mesmo a idolatria pode acontecer entre os nossos, né? Entre, quem sabe, idolatrar um grupo, um líder de igreja, né? Devemos tomar todo cuidado, né? Nós vivemos num território do nosso inimigo, a quem Jesus chamou de príncipe desse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, mas o príncipe desse mundo está derrotado. E Jesus, ele se declarou vitorioso, mas o príncipe do mundo, ele está derrotado desde o princípio, né? Desde o princípio, ele foi derrotado no céu, ele foi derrotado quando Jesus esteve na terra, na cruz do Calvário, e ele vai ser derrotado quando Jesus vier nas nuvens do céu. Então, essas boas novas, embora Satanás ainda esteja vivo e ativo, né, como nós percebemos, fica clara a tentativa dele de matar aquelas crianças, destruir, né, e seria ali uma destruição garantida. A grande notícia é que as dificuldades da vida, elas podem ser superadas pela graça de Deus. Podem ser superadas pela graça de Deus. Nós não devemos em nenhum instante desanimar, porque tudo pode ser superado pela graça de Deus, né? E o ponto principal da lição dessa semana é a frase que Deus lembrou-se da aliança. Quando a gente vê lá no começo, lá no verso para memorizar, que diz assim: e o seu clamor chegou até Deus, e Deus ouviu o gemido deles. Deus ouve. Deus nos ouve quando nós estamos nos nossos limites, quando nós estamos transbordando de tristeza, de angústia.
Deus ouve. E aqui diz que aí Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus viu. Deus ouve, Deus vê, né? Deus tudo vê, Deus tudo ouve, né? Esse foi o ponto principal. Deus lembrou-se da aliança que está lá no texto-chave, né? Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança, a fidelidade de Deus, as promessas, com a aliança com Abraão. A aliança de Deus constituiu estabelecimento legal e relacionamento ali entre ele e seus seguidores. No entanto, sua promessa aparentemente não estava sendo cumprida. Aparentemente, assim como nós também podemos pensar que aparentemente Deus não está cumprindo a sua promessa em nós, porque quando nós tomamos a decisão ao lado de Deus, tomamos a decisão de descer as águas batismais, né? Eu particularmente, quando aceitei Cristo em minha vida, eu vim para dar a minha vida pelo Evangelho, né? E, no entanto, aparentemente, muitas vezes, Deus não está atento às nossas súplicas, né, aos nossos problemas, mas Deus está sim. As promessas de Deus nunca falham, nunca falhará, né? A afirmação de que Deus se lembrou de sua aliança não implica que Deus tinha lapso de memória. Deus lembrou, né, da aliança que ele fez com Abraão e Isaac. Isso aí não significa que Deus tinha lapso de memória, não, de jeito nenhum. Ele se comprometeu com Abraão por meio de sua palavra, né? Então, esse cumprimento dessa promessa, Deus interveio para trazer liberdade. Deus agiu por meio do seu povo, né? E também libertou o seu povo, porque ele prometeu abençoar a posteridade de Abraão. E aqui no final a gente vê que o termo Elohim, para se referir a Deus, ele aparece 4 vezes. Elohim é um Deus poderoso, é forte, é descrito no livro, né, de Êxodo. Esse versículo enfatiza um conhecimento de Deus sobre a situação. Deus tinha todo o conhecimento da situação, o povo não estava alheio. Deus não criou seres humanos para viverem aqui abandonados nesse mundo. Ele estava atento a tudo isso. E sua disposição de agir em favor de seu povo estava firme, né? É um Deus firme. E no tempo certo, Deus interveio, né? Deus, em sua misericórdia, ele diria não à opressão da liberdade. A grande opressão, Deus trouxe a liberdade ali, deu a liberdade àquelas pessoas. E seus seguidores, para que pudessem servir a Deus, né? Os seus servidores ali, para que pudessem servir a seu Deus por gratidão, pelo dom da liberdade. Assim, a graça de Deus, ela triunfa, né, sobre a violência, sobre a opressão e a escravidão. Então, você pode ver os efeitos, né, libertadores de Deus na sua vida. Você pode trabalhar para que outras pessoas possam ter esse efeito libertador na vida delas, né? Você pode ter experiências de dores emocionais muito fortes, excepcionais, mas você pode ter experiências de libertação, de cura, de tranquilidade, de milagres na sua vida. Então, nós temos que ser totalmente gratos a Deus, porque Deus tem o remédio para lidar com as decepções da vida, que não são poucas na vida de muitas pessoas aí fora, mas Deus tem esse remédio, né? Então, aqueles que se submetem a Deus não precisam temer estar diante de reis, diante de problemas, diante de juízes, diante das dificuldades. Não precisam temer, né? Porque os que temem a Deus priorizam, né, a vontade de Deus na sua vida e avançam corajosamente para cumprir a sua lei, para cumprir os seus desígnios, né? O que significa dizer que Moisés não temia Faraó, mas a Deus? Significa que ele era totalmente submisso a Deus, né? Totalmente. Como você vê,
essa afirmação aí, aquele que é invisível, conforme Hebreus 11, 27. Moisés, ele confiava em Deus como quem via o invisível, né? Como quem via o invisível. Quem é o invisível? Deus. E Moisés permaneceu a ele, né? Segundo Hebreus 11, versículo 27. De que maneira você consegue perceber Deus com os olhos da fé? Faça essa pergunta a você, examine-se, procure ver direitinho o que aqui está faltando para que você possa ser cada vez mais fiel a Deus, se aproximar de Deus, fazer da maneira que Ele pede para que tudo dê certo, né, diante dos seus problemas e dificuldades. Então essa foi a lição dessa semana, né? O livro de Êxodo aí, trazendo esse grande parâmetro, o povo de Deus no Egito. Então conhecemos primeiro a história do povo de Deus no Egito, como começou aquela angústia toda, e posteriormente, na próxima lição que nós vamos estudar, nós vamos ver ainda grandes feitos, né? Nós vamos destrinchar através da sarça ardente, né? Moisés diante da sarça ardente, que não era só uma sarça ardente, era Deus presente ali. Então que Deus possa estar presente na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, todos os dias de nossa vida, até que Jesus venha, para que nós possamos estar eternamente na presença dEle. Vamos fazer uma breve oração para que nós possamos encerrar. Ó Deus eterno, nós te agradecemos porque tudo que o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer no presente e o Senhor fará no futuro. Nós queremos, Senhor, nos entregar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma a Ti. Queremos ser humildes, ó Deus, Te buscar de todo o coração, para que o Senhor possa fazer em nós o que nós não podemos fazer por nós, ó Deus, para que o Senhor possa agir em nós, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor transborde o nosso cálice de fé, de boas obras, ó Deus, de feitos maravilhosos que o Senhor pode fazer em nossa vida. Tira de nós todo o espírito, ó Deus, de derrota, espírito de atraso que nos leva para trás, não que possa só nos levar adiante, para que nós possamos ser libertados, assim como aquele povo foi libertado do Egito, foi libertado da escravidão, que nós possamos ser libertados de uma vez por todas. Nós te oramos, nós te agradecemos e pedimos que essa oração seja ungida pelo teu santo e bom Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.